A paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Nós estamos estudando o módulo Culto Infantil e a sua organização. Essa é a videoaula de número 2, nós vamos falar um pouquinho sobre o culto em paralelo, ou culto da salinha. Muitas igrejas, durante o período do culto adulto, ele realizam um culto paralelo com as crianças, normalmente no ambiente fora da igreja. Normalmente os tios, as tias conhecem como culto da salinha. Então nós vamos estudar um pouquinho esse tópico, aprender um pouquinho sobre este culto, como organizá-lo. Que Deus abençoe você que está com a gente nesse curso. Vamos falar um pouquinho sobre este culto então. Então o que é o culto em paralelo ao culto da salinha? Como dissemos, é um culto que é realizado durante o período do culto adulto. Então, enquanto os adultos estão no templo cultuando, normalmente se faz um culto em paralelo com as crianças. Nós precisamos entender que esse culto em paralelo, alguns erros são cometidos que nós não podemos cometer. Primeira coisa é não ter esse culto em paralelo como um lugar para que as crianças não perturbem o culto de adulto. Muitas pessoas não entendem e acham o culto em paralelo é só para tirar a criança do templo, para ela não atrapalhar os pais durante o culto. Isso é um erro muito comum. Por quê? Porque muitas pessoas fazem isso, tira a criança do culto e coloca num lugar sem nenhuma programação espiritual, às vezes só com coisas que não vão edificar essa criança. Então não confunda o culto em paralelo como um lugar para as crianças não perturbar o culto. Não é isso, a finalidade não é essa. Segunda coisa, não confunda o culto em paralelo como um momento de recreação e lazer. Embora a gente consiga colocar algumas brincadeiras pedagógicas neste culto, nós não devemos confundir com isso. Muitas pessoas, por falta de organização, falta de estar pronto para esse trabalho, transformam esse momento num momento só de brincadeira e esquece a edificação da criança. Então ele não é um lugar para que a criança não atrapalhe o culto, não é um lugar só para lazer e brincadeira. E outro erro muito comum é um lugar que eu vou fazer uma programação desorganizada. Então muitas vezes leva a criança, vão aproveitar para ensaiar o hino, vão aproveitar para fazer ensaio, às vezes canta-se bastante, conta uma historinha e acabou. Não, ele não pode ser confundido com isso. Então isso é muito importante. Qual é o objetivo do culto em paralelo? Primeiro objetivo, crescimento espiritual da criança. Então, toda a programação que você for fazer no departamento infantil, busque o crescimento espiritual das tuas crianças. Então, o louvor, a história bíblica, todo momento a gente vai buscar o crescimento espiritual. Então, o culto em paralelo, primeiro objetivo, promover crescimento espiritual da criança. Segundo objetivo, uma programação adequada, voltada à criança, cuja liturgia seja na linguagem da criança e de fácil compreensão. Então, a programação do culto na salinha tem de ser voltada à criança. Então, é bom você ver a tua faixa etária, se tem crianças pequenas, maiores, e organizar tudo visando essa faixa etária, para que a criança compreenda o que ela está fazendo, compreenda a lição, compreenda o louvor. Então, tudo ele tem de ter uma programação adequada. Então, pense nisso. Outra coisa, outro objetivo, promover o crescimento espiritual da criança. Então, o culto paralelo, ele promove crescimento espiritual. Então, esse é o objetivo do culto em paralelo. Como eu faço, pastor, para deixar esse culto em paralelo de uma maneira mais eficaz? Então, algumas coisas é necessária para tornar esse culto mais eficiente. Primeiro, promova ensino bíblico sistemático. Então não faz assim, às vezes seleciona as equipes e diz, cada um ensina o que sentir, o que desejar. Não, faça um ensino bíblico sistemático. Olha, esse mês é o mês do amor. Então todos os ensinos bíblicos vai falar sobre amor. Olha, esse mês é o mês da salvação. Então vamos entender o que é salvação. Então sempre promova o ensino bíblico sistemático. Isso torna o teu culto em paralelo mais eficaz. Outra coisa, faça a programação conforme a necessidade das crianças. Então, muitas vezes você vai ter a oportunidade de trabalhar temas específicos.
De repente as tuas crianças estão muito agressivas e eu digo, eu vou trabalhar essa parte da agressividade, do comportamento, então eu vou trabalhar com isso. Então sempre que você for programar, vê a necessidade do teu grupo, o que teu grupo está precisando ser trabalhado, e aí você consegue fazer uma programação segundo a necessidade do grupo. Outro ponto importante pessoas preparadas. Então nunca coloque alguém que não está preparado. Muitas vezes a pessoa que vai para o culto em paralelo, ela nem sabe o que vai fazer, não sabe aplicar uma lição bíblica, não sabe fazer o louvor, não sabe fazer tarefas de reforço. Então é importante, antes de colocar alguém na frente de um grupo, por mais necessitado que você esteja, prepare essa pessoa. Uma pessoa preparada vai fazer o teu culto ser uma bênção, ter um grande aproveitamento. Outro ponto importante, material adequado. Então nós precisamos entender que precisamos de material adequado para fazer esse trabalho. Então prepare a lição bíblica, prepare os desenhos que vão ser usados, prepare os louvor, tenha um material adequado para o teu culto. Muitas pessoas fazem a reutilização, eu já tenho, eu vou usar. Não, eu preciso ter coisas adequadas para aquele culto. Os passos a passos para elaborar o culto em paralelo. Pastor, como é que eu faço? Primeira coisa, organize um currículo pedagógico teológico. Então, senta com a tua equipe, você pode fazer mensal, trimestral, semestral, anual. Senta com a equipe e diz, olha, o que a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar. E aí você vai organizar um currículo pedagógico teológico. Então, as lições que serão ministradas, os assuntos que serão abordados, isso é muito importante para o teu culto infantil se tornar eficaz. Outra coisa, prepare a lição. Então, aquele irmão, aquela irmã que vai trabalhar naquele dia com as crianças, ele tem de trazer a lição preparada. Então, não pode chegar, entregar uma lição na mão dele e dizer, ministra para as crianças. Não, precisa ter o bom preparo da lição. Outra coisa, seleção de material. Então, precisa saber o material que vai usar, está com tudo ali pronto, para que no momento do culto eu possa usar o material adequado. Outra coisa, prepare um roteiro da aula. É chamado também plano de aula. O que eu vou fazer, em que momento daquele culto aquilo será realizado. Isso também é importante. Para quê? Para que o professor não chegue na sala, às vezes ele tem 1 hora, 1 hora e meia com as crianças e não sabe o que vai fazer durante aquele momento. Então, o plano de aula é essencial. O que eu vou fazer, em que momento da aula eu vou fazer. Outra coisa, delegue tarefas. Então, muitas vezes, quem está trabalhando, ele traz todas as tarefas para si, fica sobrecarregado. Não, coloque, delegue tarefa, pega as crianças maiores, coloca no louvor, coloca alguém para te ajudar na memorização do versículo, coloque alguém para te ajudar na contação de história. Então, delegue tarefas, isso vai tornar o teu culto na salinha muito mais eficaz. Pastor, quais são os elementos, o que precisa ter esse culto da salinha? Recepção, então alguém para receber as crianças na salinha. Oração, então todo início e todo final do culto se começa e termina com oração, como nós falamos na última aula. Outra coisa, louvor, então tem um momento de louvor com as crianças, um momento para adorar a Deus. O legal, as crianças muitas vezes não entendem o que está cantando. Então, o ideal seria você explicar a letra do louvor, o que o louvor está dizendo e depois louvar com as crianças. Isso vai te ajudar bastante. Então, louvor, ministração da lição. Então, nós vamos ensinar a lição bíblica proposta para aquela aula. Então, vai ter a ministração. Atividades de reforço. Então, a gente pode fazer atividades de reforço do aprendizado. Pode ser uma cruzadinha, pode ser uma dinâmica, pode ser um desenho que vai ser pintado, desde que esteja alinhado com o tema. Então, essas atividades de reforço é muito importante para a tua aula lá na salinha. E aí você vai fazer o apelo, convidar as crianças visitantes que não são cristãs a aceitar Jesus e as crianças que já são da igreja a praticar aquilo que já foi aprendido. Você pode também, nesse apelo, depois do culto, promover uma atividade para a prática daquilo que foi aprendido. Isso também é bem legal para você fazer. Depois você vai fazer oração de intercessão. Então, convidar aquela criança que está passando por um momento difícil, cuja família está com problema, ou ela mesma, e vai orar por elas individualmente. Isso também é bem importante. E, por fim, fazer a finalização.
Então esse é o culto na salinha, o culto em paralelo. Se você ficou com dúvida, na apostila está bem esclarecido todos os pontos para te ajudar. E qualquer dúvida, estou à disposição. Meu WhatsApp 19 981 16 80 12, sou o tio Rogério. Esse é o nosso curso básico de teologia para ministério infantil. Se você ainda não é inscrito, participe desse curso. Mais informações 19 981 16 80 12. Fica todos na paz do Senhor. É um prazer ter você com a gente nessas aulas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.